Fala pessoal, terceiro episódio do especial Star Wars aqui do Fliperama, e nesse episódio nós vamos falar sobre a terceira trilogia de Star Wars, também conhecida como trilogia sequência ou trilogia sequelas, que vai dar muito o que falar porque tem muita gente que detesta e tem algumas pessoas aqui, vou nem falar quem, que defende. Mas então vamos pro debate aqui, galera. Vamos começar pelo episódio 7? O Despertar da Força aqui. O cânone de Star Wars é relativo. Pronto, falei isso leve. Como assim? É relativo. Opinativo, né? Cada um decide. Cada um Se eu monta. quiser decidir que tem o Lanterna Verde e o Batman no Star Wars, pode, beleza. É igual os Certinho. Vingadores da 25 de março, né? Lanterna Verde e Batman não pode. Se for o Capitão América e o Thor, pode, que é tudo da Disney. Eu justifico essa fala. Realmente é uma fala cânone. É tipo, ele falou, tipo os Vingadores da Feira, que tem o Batman, o Shrek, o Agente J de Nick e o Homem-Aranha. Totalmente relativo. E o Ben 10. Esquece do Ben 10. Esqueceu do Ben 10. Mas, cara, a gente teve o Despertar da Força, que lançou em 2015, coisa de 10 anos depois do A Vingança dos Sith. Então a gente ficou esse período aí, 10 anos Mesmo assim, foi menor entre a trilogia clássica e a prequela, mas... Mano, foi muito tempo. Foi muito tempo. Mas nesse meio tempo a gente ainda teve a Clone Wars, que já tava em alta, a gente já tinha algumas outras... E teve, né, o que eu acho que é um fato importante, teve a compra da Disney, da Lucasfilmes, né? 4 milhões. Então foi uma bagatela. Pra deixar qualquer um orgulhoso. Eles fizeram, já se pagaram 6 vezes. Tudo bem. Sim. E eles querem mais dinheiro. Acho que foi 4 Mas é muita, não lembro. é muita Realmente grana, não lembro. gente. É muita grana. Pra bilionário, tanto faz, né? E nem é o Pix mesmo, né? Tipo, vem em ti, vem em ações. É um negócio mó doido. Não, e aí complexo. a gente vê, lógico, 10 anos depois, a gente já tinha algumas produções, mas no cinema foi esse ato de 10 anos e trazendo os personagens da trilogia clássica, que foi o que... Porque aí foi um hiato realmente, né? Na vida Na vida real. Puta que Puta, pariu. os caras, tipo, mais de 20, 30 anos, os caras... Deram sorte, hein? Porque, meu, passou o quê? Umas 2 semanas. Mas... De uma trilogia pra outra, pra mais de 2, 3 semanas, né? Tempo pra caramba, difícil manter a CLT. Exatamente. E aí, o que foi o que gerou mais hype na galera, né? Trazer os atores clássicos Porque de volta. foi um pouco daquilo que eu falei no episódio 2 aqui do Fliperama, que eu falei, a sequência prequela foi feita pensando nos fãs da trilogia clássica, e a gente em uníssono falamos não. E aí nessa eles quiseram arrumar isso. Sim, então eles, vamos sim. colocar esses ícones aqui No set. Clássicos, né? Pra tentar agradar consertar, o povo. né? Pra trazer todo mundo. Mas eu acho que o único que fez isso, de verdade, foi o 7. Isso foi sério. O 8 e o 9, acho que é outra história. Não, mas aí já no muda, 7, já mas muda. se o 7... O 7, na verdade, é um resgate, né? Você vai resgatar aquele sentimento de amor pelo Você vai Star trazer Wars. todo mundo. Porque as pessoas têm. Porque você já ficaria cativado, né? Não, o 7 Isso, nada mais é isso. do que o episódio 4 Repaginado. remasterizado. Sim. É E isso. não, então, pra na moral. resgatar esse sentimento, porra, Sim. Star Wars, caralho. Isso. Funcionou demais. And the Light, o teaser, And the Light é lindo. Vocês lembram? Exato. Vocês lembram da reação das pessoas? Estamos em casa. Estamos em casa. Pô. A reação das pessoas a esse trailer do Tio Estamos em Casa foi, cara, emocionante. Eu assisti o episódio 7 na pré-estreia. Cara, a galera vestida. Cara, a caráter. Foi muito emocionante. Cosplay, eu que vestido. posso contar, já puxei- Vestido tava todo mundo, cara. Puxando um gancho do último episódio, que a gente falou de experiência com Star Wars, eu vou te contar. Eu tenho um carinho muito grande pelo episódio 7, porque foi a primeira vez que eu vi Star Wars no cinema. Olha, eu não cara. Igual o 3, eu tinha comentado do episódio 3, eu não cheguei a ver ele no cinema. Mesmo foi o meu também. Foi a minha primeira. Nossa. E, cara, foi um negócio muito emocionante. Você vê na tela do cinema, tipo, aquele letreiro de Star Wars. Tomar aquele É uma sushi. experiência diferente, né? E Não aí, tem cara, tem que falar. a cena igual, eu vou já até indo pro final, né? a cena igual da Rey quem gosta. encontrando o Luke, tipo, cara, foi de uma emoção tão grande que, pô, você vê o Luke Skywalker, tipo, no cinema, um personagem, tipo, cara, que moldou uma Cresceu geração, amando, né? tudo, basicamente, tudo que a gente vê é graças ao Luke Skywalker.
Você vê ele ali no cinema, você vê, tipo, pô, aquela cena com o tema da força tocando. Cara, foi o filme que eu mais vi no cinema. Eu vi 5 vezes o Despertar da Força. Nossa Eu vi 5 vezes. Eu vi 5 vezes. Então, não dá pra falar que eu não tenho... E falou que não gostou ainda. Não, a gente vai entrar nesse ponto. Não, eu gosto. O Despertar da Força eu gosto. Eu gosto. Tô brincando. E na moral, galera, vou E é até... um filme bom. É um filme que Vou funciona legal. além. Pra mim, o Despertar da Força é o terceiro melhor filme do Star Wars. Eu acho. Pode ser. Não- Eu acho que é o Império Contra-Ataca, a Vingança do Sith e o Despertar da Força. Porque tudo bem, ele é uma válido. copia-cola do 4? Com certeza. Mas é uma igual copia-cola a gente bem falou. feita. Mas Exato, que ele é uma resgata copia-cola o bem sentimento. feita. Ele consegue te cativar na história de todos os personagens. Você quer ver mais do Paul Dameron, você quer ver mais Você da Rey, introduz você quer ver mais do personagens Kylo Ren, novos. você quer ver mais do Luke, você quer relembrar, saber como é que ficou a relação do Han com a Leia. Você se emociona com o Han passando o bastão, sendo o mentor. Você quer ver mais do Finn, que, pô, um Stormtrooper que agora é Então, herói. eu vou pontuar, então, algumas coisas do filme que eu achei interessante, que aí a gente pode discorrer um pouco em cima disso. Que é, cara, primeiro o começo do filme. Eu acho um dos melhores começos de filme de Star Wars, é o do Despertar da Concordo. Força. Que aí você tem o Kylo Ren chegando e ele já mostra uma... Cara... Ele para um tiro de blaster. Não, já começa que você... Que Isso você é vai- demais, isso Não, é demais. não, e já começa que você tem uma cena... Os Stormtrooper, que visualmente eles estão muito legal. Eu gosto daquele Sim. visual novo Mais deles. cromado, né? Mas... Você vê o tiro deles, você vê que não é o tiro que só passa, não. Tiro que, os caras atiram, tá explodindo aqui, explodindo ali, acertando, né, voando longe de tiro. Eles treinaram, graças a Deus, né? Então, você vê que tá um negócio mais realista até, tipo, os Mais Stormtroopers, crível, né? Mais crível crível. ali. Você vê que, tipo, pô, os caras são militarzão ali. E aí você já, tipo, pô, você já vê toda aquela cena dos caras dizimando uma aldeia. E aí você tem o Kylo Ren, que já chega lá, toda aquela figura Com gótica. uma trilha sonora incrível. Sim, não a tão imponente, nave dele tipo. descendo no meio da fumaça ali, ele saindo. E a cena dele parando o tiro de blaster. porque Nossa, você fala, aquilo... cara, e você ele olha... chega, caralho! É, porque você vê ele do nada, ele, tipo, tem aquela cena, aquele close dele virando assim, parando. e E ele bom não para demais. só o tiro, ele paralisa o Paul Paul Dameron também, ali. né? Você fala, cara, o maluco é bravo. E aí você tem ele com aquele sabre de luz lá mais medieval, né? Tipo, Vamos é uma Sujo, né? cruz. Tá é mais uma sujo, cruz, né? Então É. o vilão de Star Wars 7 carrega uma cruz vermelha. e aí Sério? você vê que aquela energia é um negócio mais bruto, assim. Você vê que não é aquele mas sabre é. limpinho, não. Tipo, aquele Rústico, negócio né? Rústico, a gente tava falando, né? Fica os barulhos Não é de vintage, choque é ali dele saindo. A roupa dele mesmo lembra até um pouco a roupa do pessoal sacerdote ali, da né? cruzada, né? É verdade. Então, E de máscara, né? E também parece que, pô, o Darth Vader era o cara da máscara, né? E parece que ninguém ia conseguir chegar Com uma máscara com tão uma máscara tão legal. E ele também chega com uma máscara super foda. Também, lógico, ele é o super fã do Darth Vader, né? Sim, até mais do que a fanboy, né? gente, né? Fanboy, né? Fanboy. Mas, cara, putz, os caras conseguiram dar essa sensação de os caras conseguiram fazer de novo isso. E eu vou além também. Eles não deixam isso quebrar o clima de Star Wars. Porque ele abaixa com a máscara, fala com o Paul Dameron e o Paul Dameron fala: eu não consigo te entender com esse aparato ele dá todo aí. uma- É muito tem essa legal. Ele piadoca. consegue brincar e trazer a malandragem de Star Wars. Então, assim, é uma cena que em 5, 10 minutos, só, mano, Star Wars tá de volta. Puta que. Star Wars tá muito de volta. Esse resgate do sentimento não vou usar a palavra aqui, mas... Pode usar. É foda. É foda, é sensacional, foda. é E espetacular. aquilo que você falou, eu assisti a primeira vez Star Wars no cinema. Emocionante pra caramba isso, cara. A Dani, ela também, né, embarcou por conta dos meus gostos e tal. E é legal você ver, que nem você falou que a Pan também foi a primeira coisa que você mostrou pra ela, né, de Star Wars. A cena que aparece a Millennium Falcon, que eles falam, aquela lá tá velha. Aí eles voltam lá, corre. Cara, a Danielle chorou Olha que dá. de emoção. E é legal você ver isso, porque, porra, é um resgate que eu tinha e eu consegui passar pra alguém. Foi cativado. Cativei, Isso, sabe? E é muito Isso foda. E devia foi ser o que o o fã. filme fez pra todo mundo. É isso pra uma que devia ser o nova fã. geração. Pra uma nova né? geração. E eu acho que ele foi mais feliz em atingir uma nova geração, nessa proposta de atingir uma nova geração, melhor do que a trilogia prequela. Com certeza, sem Né? dúvida. Ele já foi pensado dessa maneira, né? Ele foi construído dessa maneira de atingir esse Também público porque de ele uma forma tinha, muito mais eficiente. E ele tinha uma base maior pra trazer de volta, né? Mais Não era- conhecimento do mercado Isso, também, né? Mais isso. tudo, né?
E eu acho que o Despertar da Força, a gente tem outros pontos também. O subtítulo é muito legal também, eu adoro esse subtítulo. Porque tem o teaser também que se não me engano é com a Lupita Nyong'o, né, falando do Despertar da Força também. Que eu acho que o primeiro teaser, eu acho que é com a narração dela, né? Ou Ela é a Mascanata, né? Não, é isso. Mas tem a narração dela no primeiro teaser também. Eu já vi o medo de várias formas. O Império, o Sith. Sim. Eu sinto a força. Aí tem se não me engano, tem a voz do Luke também, falando, eu senti... A força é grande da minha família. Eu tinha, minha irmã tinha, meu pai tinha, e você tem... Tem um pouco de respiração... Então, cara, o marketing de Star Wars 7... Não, foi muito bom. Foi muito bom. Perfeito. E, cara, e aí você case, né? Deve ser case universitário. Né? Deve ter alguma turma de publicidade estudando. Sim. Eu me pego assistindo o 7 até hoje várias vezes. E aí você, cara, tem personagens, os personagens novos que foram apresentados, são personagens que foram bem, assim... pensados, assim, os conceitos dele, você tem o Finn, que é um Stormtrooper, que o cara é um desertor, que ele fala, porque aí você, pela primeira vez, você vê os Stormtroopers sem ser desde Clone Wars, porque eram os clones, mas dessa fase clássico, o Império e tudo mais, você vê eles com um pensamento mais... Que são crianças arrancadas das suas famílias. Que eles não são mais clones, como ser humano, não como soldado, né? E aí você vê que, eles não são apenas soldados ali. Como é que a milícia é feita, né? Exato, total. Não, e você vê que eles não são apenas soldados, máquinas, assim, pra servir o Império. Não, você vê que eles têm, sabe? Pensamento. E aí você vê apresentado um Stormtrooper e fala, cara, não, eu não quero fazer parte disso. E ele... Tanto que um amigo dele morre, suja o capacete dele de sangue. Nossa, você vê que fica a marca do Stormtrooper que não quer mais ver sangue. Sim. E aí você tem, e aí o cara vai ajudar, que aí você tem o Paul Dameron, que é um piloto promissor da Nova República, da resistência, porque eu ia falar o Sebelto, mas da resistência. Aí você vê, beleza, um cara, que vai ser mais apegado a Han Solo, que vai ser o cara mais escoladão e tudo mais, piloto. Bom vivan, né? Bom vivan, o boêmio, né? O boêmio. E aí você tem a Rey, que é uma garota que mora num lugar nenhum praticamente, não tem ninguém, veio do nada, só que você tem aquela essência do personagem, tipo o Luke Skywalker, que é aquele personagem mais puro, mais assim... O deslumbre a olhar para as estrelas. Exatamente, mas tem aquela honra. Então, você tem uma introdução, aí você tem o Kylo Ren, que tem os... que pra mim o Kylo Ren é um pouco mais complexo. Cara, ele é um personagem que tem assim, ele o desenvolvimento, não o desenvolvimento dele, mas as motivações dele são justas, são beleza, são legais, só que eu acho que ele falha igual, por exemplo... Mas no primeiro filme? Não, no primeiro filme tem, ele tá muito bem, só que tem os momentos que ele tem os acessos de raiva que ele começa a destruir tudo. Eu acho isso sensacional. Eu acho legal porque é a brutalidade, sem coleira. O Darth Vader ele tem que se manifestar de alguma forma. Então, só que por ser o primeiro filme, eu ainda relevo. Por exemplo, nos outros filmes, isso aconteceu, eu já acho meio... Sim, até porque já foi sabe? Mas é que no primeiro eu relevo ainda. No primeiro eu relevo. Eu gosto. Só que... Mas você vê que ele é um personagem muito confuso. Você vê que ele tá bem confuso. Isso é ótimo. Porque o Kylo Ren é a confusão. Exatamente. Então você tem personagens assim com conflitos e motivações muito bem introduzidos. Fora que vamos quebrar, né, a barreira da ficção. Star Wars sempre foi homens brancos no protagonismo. Sempre. Então, homens brancos e loiros no protagonismo. Toda vez. A partir do Despertar da Força, você tem uma mulher, um preto e um latino como os protagonistas da nova geração de Star Wars. Sem nenhum momento desrespeitar a canon, desrespeitar a lore, porque mostra o quê? A galáxia é vasta e outras pessoas de outras cores e etnias e credos também são protagonistas das suas histórias. Sim. Então a mensagem que o Star Wars 7 passa é o poder e o protagonismo, ele tá em todo lugar, ele é plural. Então vamos deixar essa parada acontecer pra todo mundo, pra que eu também possa me ver. Você consegue apresentar personagens novos em meio aos personagens clássicos, porque você tem o Han Solo, você tem a Leia, sem um ofuscar o outro, sabe? Sim, sem precisar usar de muleta, porque às vezes, por exemplo, o personagem novo, o personagem clássico, ou ele vai ofuscar,
ou ele vai salvar os personagens. Fala, não, os personagens... Nova geração, Sim. essa E molecada não, aí. na verdade... Não, tipo, eles estão ali, eles cumprem com o papel deles, o Han Solo tá, tipo... O Han Solo é tipo Obi-Wan no 4. O Han Solo talvez nesse episódio 7... Oh, meu Deus, ó. Ah, tá. O Han Solo, eu acho que de todos os filmes, esse é o que ele melhor tá desenvolvido, Concordo. porque Tá muito bem você vê escrito. que ele tem toda uma motivação dele, você vê que ele tem toda a questão do drama, que ele se culpa pelo que aconteceu com o filho dele. Você vê coloca que- o Han Mas você Solo- gosta dele ter abandonado a Leia? Você gosta disso? Porque eu Então, particularmente não gosto disso. Eu acho coerente. Porque o Han Solo ele nunca foi o cara que assumia a responsa. Ele pegava no improviso, porque falava, mano, não dá pra não fazer. E aí, no momento em que teve essa rusga, essa divisão, que ele fala, mano, eu falhei. Eu vou subir. Porque E isso acontece pelo com fato outros dele personagens sempre ser também. assim, talvez no momento que ele tem... Eu não li o personagem desse jeito, porque na trilogia clássica eu entendi que ele era um malandro, mas aí no desenvolver ele fala, puta, mano, e realmente existe uma coisa que eu quero lutar, que eu quero entregar a minha vida, sabe? Que é o amor com a Então, Leia. mas talvez no momento que ele falou, bom, vou ficar com ela, a gente vai ter uma família. E aí no momento que ele deu errado, ele falou, porra, cara, no momento que eu fui tentar fazer isso, deu tudo errado, aí talvez ele deu, tipo, alguma coisa, ele falou, cara, não, tipo, bater um apavoro, alguma coisa assim. É covardia. Acho que mesmo porque também ele queria uma coisa e as ameaças não paravam, aí o Kylo sendo treinado, aí começa com esse negócio de Jedi de novo, aí volta, não é Império, agora é Nova Ordem, né? Primeira ordem. Primeira Ordem, e o cara, tipo, falou, então, pra mim não tá dando, porque a Leia volta a trabalhar, né, Sim. a fazer as coisas, e aí sai do que ele, Não, sei lá, E a Leia- idealizou. E a Leia sempre foi quem chamou a responsa, quem Sim. bateu no peito e falou, mano, eu vou resolver essa bagaça. O Han sempre foi o covardão. sempre Toca foi o pra mim cara- que eu resolvo, né? Exato, o Han era o covardão, que fala, ah, não, mano, eu vou. Isso aqui não é problema nenhum, não. Depois ele vai voltar pra falar, não, tá bom, vai. Deixa eu assumir o BO também. Isso aconteceu no 4, isso aconteceu no 6, e aconteceu no 7, que ele realmente volta. No ele... 6 É que pra mim parece uma regressão da evolução que ele teve, né? Porque ele tem uma evolução no arco no clássico, e aí chega no 7, parece que regride a evolução que ele teve. É que são 30 anos de gap, né, pra gente poder... Porque quantos tiozão você não vê? Tiozão mesmo, 70 anos, falando uma cagada que fez, sabe? E falando, meu, e aí eu me arrependo disso, cara, sabe? E porque eu tava tão bem no meu trabalho, eu tava tão bem no meu casamento, e aí eu fiz essa cagada, e, meu, sumiu. Quantos tiozão, Brasil e mundo, É que pra pai mim- que não abandonou o filho, que foi buscar cigarro e não voltou mais, aí depois, aparece 30 anos depois, falando, ô, desculpa aí, hein? É que pra Isso mim... acontece, é muito comum. Ô, Tico, E eu acho que o que incomoda é que é o Han Solo. É o cara que a gente aprendeu a amar, aprendeu a admirar, e sabe? Então é muito ruim pensar no Han Solo como um pai ausente. É que pra mim, Tico, o problema não é a regressão. Porque a regressão talvez mostre que os personagens são humanos, que eles, tipo, podem falhar, mesmo depois Exato. deles evoluírem, eles podem derrapar e voltar. É porque eu acho que- É que o problema pra mim é quando isso não é feito de uma forma coesa, sabe? Tipo, e nesse caso eu acho que talvez foi. Eu acho que não teve... Eu também acho, porque a essência de malandro dele era também uma coisa forte, né? E aquilo que o... Sim. Tipo, é uma responsabilidade muito grande. É uma nova escola Jedi, sabe? Talvez Isso não é pra mim. E talvez também aquela questão de, tipo, pô, deixei meu filho, tipo, de certa forma, deixei meu filho se tornar o que ele se tornou. Às vezes tem a questão da vergonha também, né? Tipo, pô, como eu Total. vou olhar pra Leia, assim, tipo, depois de tudo que Eu não fiz nada. Tanto que ela, eu ele não fiz fala, nada. ela fala, traz nosso filho de volta. Ele, meu, não sei, porque né, eu não sou o Luke. Ela, não, você é mais, você é o pai dele. insegurança também, Sabe? porque, Tipo, é. Então, mas eu acho super justo o argumento do Audi. Obrigado. Porque E eu acho Depois que da uma gente coisa que massacrar ajuda... todo mundo, Massacrar. Não, eu acho que uma coisa que ajuda... Não acho que foi massacre. Não, tá- Que você falou que o próprio Harrison Ford traz pro personagem uma carga dramática maior, porque também o Harrison Ford, porra, tá Evoluiu como anos luz, ator. porra. sim. Né? Inclusive, Ele era um cara muito cru lá nos primeiros, mesmo no segundo e no... Mesmo sendo o melhor dos atores do Não, filme. mesmo sendo melhor. Mas, Sim, com mas certeza. cara, de lá pra cá, ele faz de olho fechado. e eu adoro que ele só voltou pra morrer, né? Porque ele queria muito que o Han Solo Ele tivesse queria morrido. muito, né? Essa é a parte do furo no roteiro que eu não curto muito. O furo? No peito.
Ah, não. Não, mas, tá, beleza. Não, eu adoro, cara. Eu adoro a morte do Han Solo. Assim, eles cantaram a Não, bola eu também. Não, já 40 não. minutos antes, tá ligado? já tava... Mas eu gosto muito porque, no final das contas, ele não ficou com ódio. Ele faz um carinho no rosto do filho dele, que acabou de matar ele. Tipo, ele Não, é uma entende morte, que não é o- uma morte por matar só. E não é gloriosa. tem Mas todo- eu acho, tem eu todo acho um que era peso. preciso que você falou que o Kylo é a confusão. O conflito só O aumenta. conflito, então, só aumenta, mas ajuda ele a Se restabelecer. se restabelecer. Sim, e é o caminho sem volta, né? Pô, você matou seu pai, mano. É, bem que ele já nesse filme eu gosto da morte do Han Solo. Se a Star Wars acabasse aí, eu falava, puta, realmente Sim, funciona. Funcionou tudo. funcionou. Funcionou. Então acho que é um consenso aqui que todo mundo gostou do episódio 7, todo Sim, mundo sim. entrou no trenzinho do hype. E aí você tem até a De Rey. modo geral, sim. De modo geral, sim. E aí você tem a Rey também. A Rey, pelo menos nesse episódio, como protagonista, pra mim, ela funciona muito. Você tem aquela personagem que nem ela sabe nada sobre ela mesma, então você fica com essa curiosidade pra saber um pouco mais, Sim. pra descobrir sobre o passado dela. Você tem alguns vislumbres ali, umas pinceladas, mas é uma personagem que não é aquela personagem que, por exemplo, o Luke, embora tenha essa viravolta, você descobre que o Darth Vader, você tem os segredos que depois são revelados, mas você ainda sabe bastante sobre ele quando ele é apresentado. A Rey já não, a Rey já tem todo esse mistério Sim. em torno dela. Mas o suficiente é dito. Muita gente falou que a Rey era uma Mary Sue, que era aquela personagem protagonista mulher que sabe tudo e consegue se safar de tudo e é a melhor em tudo. Ai, como assim? Não, a Rey não é uma Mary Sue. O suficiente tá lá. É o quê? Ela tem uma conexão com a força, de alguma forma. Ela sabe se defender porque ela cresceu sozinha naquele deserto, sabe? E ela é curiosa, ela sabe mexer nas naves e tal, tanto que ela surpreende o Han consertando a Millennium Falcon, ele oferece um emprego pra ela como copilota e tal. Então muita gente falou, nossa, mas do nada, quando ela tem conexão com a força, o Kylo Ren tenta entrar na cabeça dela, ela começa a entender, pô, então quer dizer que isso que eu sempre tive dentro de mim, na verdade dá pra ser domado, dá pra ser guiado. Muito Yakult, Então ela... né? Hã? Muito Yakult, Muito né? Yakult faz isso com a criança. Ela consegue... E assim, através de tentativas e erros. Quando ela tá presa na base lá da Primeira Ordem e ela fala assim, você vai tentar usar a força você vai soltar essas algemas e você sabe ir quem embora. né? É o eu ia Daniel falar, Craig. o Daniel Craig. Daniel Craig. Você vai soltar essas algemas e ir embora. A audácia de fazer isso com o 007. Que Pois é, absurdo. mano. E aí ele fala assim, o que eu vou soltar? Você tá louca? Vou soltar nada, não. Aí ela fica, não, você vai soltar... Puta, eu não tô conseguindo, mano. Aí ela entra ali em contato com o que ela passou recentemente, tá? E fala, não, acho que é assim que faz. E consegue. Então, tentativa e erro. Eu acho que o suficiente é dito sobre a Rey pra que a gente possa acreditar que aquela menina realmente tá destinada a algo Isso maior. acontece com o Luke no episódio 4, dele usando a força pra acertar o miro lá Com tiro lá na tentativas e Estrela da erros, Morte. ele erra duas Mas eu vezes. acho que na Rey eles exageraram muito. E eu acho Ah, que eu isso acho. Nos abriu, fatos dela, eu acho que ele isso abriu espaço pra galera já pensar uma coisa que depois não veio. Que é ela, filha do Luke, né? Exato. Todo mundo tava com esse hype e tal. Eu, pra ser sincero, eu prefiro a Rey filha de ninguém. Não, Tudo bem. Se ela fosse uma pessoa desconhecida Na e aí verdade- adotasse o nome, ia ficar também legal. Na verdade, Caraca, pera aí, que você não assistiu o 9, né? Não. Mas ele sabe. Eu sei, tá, eu sei. Porque eu Não, você então, acertou justamente por isso, justamente Eu por adorei, isso. eu particularmente gostei. Não, mas- então, mas aí que Você tá. gostou dela Como ser Palpatine? Não, gostei dela assumir o Skywalker. assumir o nome. a gente não... Ela não, não, segura, a gente já chega lá, segura, senão a gente Aquela vai- velhinha lá, na verdade, é vó dela. Vocês não estão ligados. A No esposa- meu cânone É a faz esposa sentido. do Palpatine, né? No Porque meu cânone esposa do faz Palpatine, sentido. porque se ele teve filho, precisou... It's, Maria. it's Não, Palpatine ele- all along. Ele deu Yakut. Mas então... E o episódio 7, cara, eu acho que ele é um episódio muito bem fechadinho. Eu acho que ele... Lógico, ele... Por ser do J.J. Abrams, ele abre alguns misterinhos aqui, um ali e tudo Que ele mais. não tá nem um pouco preocupado em fechar, né? Não, é só abrir o mistério. Não, precisa ter mistério. Como vai resolver isso? JJ Dão. Já Abraão. Já tá. Amamos Lost. Eu, Também, pelo menos. tamo junto. Mas os personagens funcionam, a química entre os personagens.
a química entre o Paul e o Finn é muito boa. Incrível. Eles tinham que ter sido um casal. Tinha que ter sido um casal. Tinha que ter sido um casal. Tipo, na hora que eles se É a reencontram... Disney covardona, né? Disney. Não, Você tipo, queremos sim. Não, os caras, eles funcionavam como um casal, assim. Você vê que... Tipo, Foi justamente um não, assim, não vamos fazer. Mano, é a parada Justamente do, isso. me chame pelo seu nome. Quando o Finn e o Paul estão na nave, ele fala, qual é o seu nome? Ele é FN 2147, né, acho. E ele fala, meu, FN? Não, posso te chamar de Finn? Pode. Então, tipo, o Paul dá um nome, Dá um sabe? nome pra Ele reconhece a personalidade. e quando eles se sabe? reencontram depois ali... quando eles... Me chame pelo seu nome. Eu não Mas é uma parada de tipo, mano, não vou te chamar desse nome, vou chamar por outro nome. E aí, quando eles se Eu reencontram não gosto depois... desse filme. Faltou um pêssego ali, né? Depois eles se reencontram ali e, tipo, pô, você vê que os dois, tipo, tem uma cumplicidade ali, Meu amigo! Eu falei, nossa, realmente esse bro tá bem Um forte, abraço, né? não, Meu, pô. fica com minha jaqueta aí, pô, pro cara deixar outra pessoa ficar com a jaqueta, né? É porque... Foi E assim na que o época Tom ele Cruise se vacas apaixonou magras. pela loira no Top Gun, mano. Depois aí que ela tá. usou a jaqueta. mas tudo Com bem, perfume, você- né? Com o perfume dele. Tá E com assim, cheiro e a daquele- galera- Aquele Malbec, cheirinho né? Aquele dele, Malbec. Com certeza o Tom Cruise ia avisar um Malbec, né? um EGO suado. É aí que tá, né, mano? Eles se apropriaram de uma parada que é tipo a masculinidade saudável, né, e tal. Mas pô, vocês estão perdendo a oportunidade de aumentar a química e ainda entregar o que o... Porque se fosse que o só uma público queria. masculinidade saudável, pô, uma amizade, pô... Tipo, dois homens podem ter uma amizade carinhosa nesse tempo também, que não, tipo, não tem problema. Só que aí depois eles tentaram negar isso de uma forma pior ainda, que é forçando um casal, tipo, dois casais, porque no Nossa, Paul também sim. eles tentam forçar um outro casal a depois, menina. e que a gente já vai entrar nisso. Que aí os caras, em vez de falar, não, então a gente já ia fazer casal, vamos manter só uma amizade, tipo, entre homens de uma forma muito saudável, que não seja uma masculinidade tóxica. Não, os caras falam, não, eles não vão ficar juntos E ainda vão ter vão um ter relação- casal com mulheres, tipo, um a casal galáxia horrível. heteronormativa. Meu Nossa. Deus, velho. Deixa eu só falar um pouquinho de política, que eu acho que só nesse ponto eu quero falar de política nessa trilogia, porque não faz sentido ter a Resistência, que é uma organização paramilitar que defende os interesses da República, da nova República. É só usar a nova República, pô. A máquina do Estado já tá pronta. Pois é. Né? Isso foi muito mal explicado. Por que precisa ter uma organização Não, mas isso- paramilitar? Mas isso a gente já vem a margem da democracia para Mas defender a democracia. Isso a gente já viu, a gente até falou na live. Primeiro eu quero ressaltar uma cena do Hux, né? Aquele general nazista. Tanto é que o general Hux, ele fala, agora que a gente destruiu a sede da Nova República, a resistência tá enfraquecida. Mano, não! A resistência é a República! Não, mas ele tem aquela cena do discurso dele. Incrível. É muito... Meu, nossa, demais Aquilo aquela ali dá cena. um ódio, dá um... dele gritando Parece que você tá lá. vendo realmente um discurso nazista. E você dá caralho, ódio, mano. Você linka, tipo, a primeira ordem e você fala, não, esse é o nível de ruindade, tipo, dos caras. Fora O que a negócio é entrega do Domhnall Gleeson Não, naquele muito discurso boa. é uma pena que fizeram com o personagem Não, depois. mas isso a gente já vai chegar lá. Ele, Mas ele é o ator inglês de grande destaque dessa trilogia? Porque cada trilogia tem um ator Eu acho que britânico é. de Eu grande acho não, que mas a destaque, maioria né? dos atores ali, porque a Daisy Ridley também é. Daisy ela Ridley também é. Ela é com britânica sotaque, também. com aquele sotaque, não tem como negar, né? Sim, é verdade. Mas É, aí- eu não consigo. Ela tem um cabeção de estourar a gola de camisa. Eu só consigo pensar na Rafa Kalimann do Star Wars, tá ligado? Nossa. Cabeça de Maldade. bolota, cabeça de barril. Você já viu esse vídeo? Bom demais. Mas a questão política, mas a gente já abordou isso, porque a gente viu em Mandaloriano na terceira temporada que a gente tava falando que a Nova República é moleque demais, não surpreende a Primeira Ordem ter aparecido, né? Porque aí depois apareceu, aí os caras devem ficar, não, vai lá, faz o L de Luke Skywalker lá, ia ficar tudo bem, olha o que aconteceu, a Primeira Ordem tomou conta aí, né? Então, os Eles caras são certeza que- ingênuos, mano. Não, os caras passaram por um período do Império ali, trocentos anos, aí volta e os caras começam a vacilar nas mesmas coisas, sabe? E aí, lógico que a Primeira Ordem vai vir forte e vai cagar em tudo. Óbvio isso. Mas vamos pro oitavo filme, que esse é um filme Os que eu últimos acho Jedi. que esse Que é um... confunde o pessoal do plural, né? também. Sim, sim. Mas é um filme que, assim, divide também a galera. Foi bem divisível. Foi bem divisível. Tanto a crítica quanto o público bem Até o dividido. Mark Hamill, né? Eu vi essa curiosidade que ele não concordou muito bem com do rumo que o Luke Sim. tinha nesse filme, né? Acho que essa é a principal grande reclamação do filme, é o que fizeram com o meu look.
Eu, particularmente, adorei ver um Luke quebrado, acovardado, amedrontado e desconectado da Porque força. isso entra no que a gente falou do Han Solo, porque não é porque o personagem evoluiu num ponto muito alto que ele não, Que ele não pode cair regredir. Não pode regredir. Exato. Yoda também aconteceu a queda da Ordem Jedi, ele falou, puta, eu tenho culpa nisso, vou me isolar e não vou mais... Obi-Wan, mesma coisa, vou fazer uma única missão, é olhar esse moleque Porque aqui. não é uma e coisa deixar- que é exclusiva do Luke. Não, a gente já vê, tem Exato. outros exemplos. Existe um histórico de Jedis acovardados e amedrontados por erros passados, que eles estavam envolvidos, então acho que faz todo sentido, só que a galera queria ver o Luke Skywalker, o cara mais fodão do universo, e ele tem uma cena extremamente fodão Que é a no projeção. universo. Puta, toda Mas essa... eu tenho uma controvérsia com essa cena. A gente já vai chegar Não, nela. mas eu não gosto muito, justamente por a gente ter vários exemplos de Ele Jedi poderia ser o quebrados, ponto- dele também ter quebrado, sabe? Ele acreditou no Darth Vader. Sim. O Darth Vader matava general enforcado com a força a rodo, sabe? Pra ele era uma terça-feira. Era um por dia. Era Mas, um por na dia, moral, né? vou usar um exemplo da minha ele teve vida. a esperança no Darth Vader, sabe? Então, pra mim, eu não gosto, particularmente, eu não gosto dessa desesperança no Luke. Eu entendo, eu acho que eu... Apesar de eu gostar de Jedi quebrado, eu não gosto. Sim. No Luke específico. Não, os argumentos da galera que não gosta da nova trilogia, claro, tem um monte de argumento bosta, mas tipo, os que tem pensamento por trás, eu gosto de ouvir. Eu vou usar um exemplo da minha vida. Eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais fraco. Mais forte em alguns aspectos, mas mais fraco em muitos outros. Quando eu era moleque, 15, 16, 17 anos, eu ia pras festas, eu sempre morei em quebrado, sempre morei em favela. Em periferia, né? E eu ia pras festas, mano, voltava 1 ou 2 da manhã sozinho, porque eu não tava feliz, colocava o capuz, tava nem aí, mano. Tava tranquilaço, andava na rua. Se vinha, gente próxima de mim, andava numa boa, porque eu realmente sabia onde eu tava andando, me sentia seguro. Falei, não, acredito que nada vai acontecer, e é isso aí, mano, beleza. Fiz isso por muito tempo, até quando eu já trabalhava mais velho, voltava tarde do trabalho a pé, às vezes, tranquilaço. 2, 3 anos atrás, minha casa foi assaltada. Cheguei em casa, não tinha nada, fiquei mal. Na hora, consegui ligar a polícia, deu tudo certo, a gente conseguiu resolver e tal. Perdi as coisas e tal. Desde então, eu não saio mais tão tarde da noite. Eu não consigo mais andar em rua sozinho, tranquilo, cabeça tranquila, eu corro. Eu fiquei mais fraco, eu fiquei fragilizado por causa de um trauma que me aconteceu. Teoricamente, era pra eu estar mais forte, porque, quando eu era moleque, eu já enfrentava os bagulho tranquilo. Hoje, que eu tô mais experiente, eu tinha que estar mais de boa com isso, né? Saber lidar melhor. Só que eu não sei, me aconteceu algo que me fragilizou e hoje eu tô um pouco mais cauteloso. Eu tô fazendo essa conexão porque eu acho que com o Luke foi a mesma coisa. Ele acreditou no Darth Vader, ele salvou tudo, ele tinha que ser o cara mais... E ele acreditou por muito tempo que é. Mas na hora que ele errou, ele ficou com tanto medo que o medo tomou conta dele e não consegue mais fazer Eu as acho coisas. que é isso. Porque o Albert citou o Darth Vader, mas o Darth Vader, pelo menos eu penso assim, que o Luke salvou, mas o Darth Vader não foi causado por conta do Luke, não foi um erro dele que... Faz sentido, sim. E aí, a partir do momento que aconteceu com o Kylo Ren por conta de um erro do Luke, eu acho que talvez isso Pesou tenha pesado mais. Porque o Darth Vader, quando o Luke conheceu, quando ele soube que o Darth Vader era pai dele, ele já era daquele jeito. Então e o Luke já tá, tipo, ele sempre foi cheio de esperança, então ele nunca foi quebrado. Em todo nesse progresso dele como personagem na trilogia clássica, nunca teve um momento que ele foi, tipo, sabe, quebrar. Tipo, quando ele descobriu que o Darth Vader era pai dele, mas assim, não foi um negócio que abalou ele ao ponto de ficar desacreditado. Sim. Não, só deixou ele mais esperançoso, que até então, que você vê o episódio 6, ele já foi procurar pra se desenvolver como mestre Jedi, né? Nesse não, cara, ele errou, ele falhou com o próprio sobrinho dele, e não só errou, tipo, de não ter tido fé, de não ter acreditado, ele ia matar o moleque. Ia matar o moleque. Foram assim, 2 segundos. Sim. Mas ele pensou, sabe? Ele falou, puta, então eu não sou esse cara preparado e porque na controlado cabeça que todo mundo fala que eu sou. E aí você tem a questão da expectativa e de como todo mundo enxergava ele. E ele, pô, todo mundo me enxerga como o último Jedi aqui que tem. Eu sou o cara que tá repassando aqui. Então todo mundo me vê como um mestre sábio, né? E aí, quando ele faz isso, ele fala, pô, igual você falou, não sou o cara que todo mundo imagina. Então tem aquela queda de uma ilusão, talvez, de tipo, pô, realmente eu não sou isso mesmo. Sim. E aí, cara, e aí você fica, cara, então eu vou... Ele virou o guru do TikTok, né? O cara chega, guru, dá uma palavra de sabedoria, guru. Vai tomar no cu. Exatamente isso. Ele se desconecta Só que da pra força. mim, isso pesa
numa cena no começo, que é quando vincula a cena, o Despertar da Força acaba, pra mim é o melhor final de Star Wars, que é o Rey entregando o sabre pro Luke ali, tema da força, e aí começa com ele pegando o sabre, jogando e caindo fora. Eu falo, meu, você Foi perdeu... um pouco demais, né? Você tirou todo... Tipo, se ele só virasse as costas e saísse andando, beleza. Mas, tipo, ele pegar, olhar, jogar fora e... Sabe, pra mim perde todo o impacto que teve Foi a um pouco cena demais, sim, Eu acho sim. muito... Não, sabe? é uma Então, quebra de expectativa que foi na uma hora... alfinetada, né? Foi uma coisa pessoal entre os diretores. Então, que, isso fudeu muito a trilogia. Então, nesse ele faz... É aquilo que você falou, parece que ele pega tudo que foi feito Estabelecido. sobre o Jedi estabelecido, e não só do Despertar da Força, do contexto geral, e fala, não, mas Jedi não é isso aqui. Vai ser do jeito que eu quero. E joga fora. Tem coisas legais que ele coloca, mas tem outras coisas que não são bacanas, no meu ponto de vista. E eu acredito que a polêmica só cresceu, e aí quando veio o outro filme, então, aí cagou tudo mesmo, né? Foi. E, Num cara, ponto, o Luke realmente estava certo de que a Ordem Jedi deveria acabar. Mas são aqueles pontos que a gente tava discutindo já, porque ela tava muito engessada. Isso, mas no sentido de reformular a Ordem Exato. Jedi. Né? As pessoas, o quê? Não! Não, é no sentido de reformular. É que ele, bem na hora que ele foi falar, ele foi beber água. Aí ele falou, não esperou molhar o bico. Então foi bem nessa hora. E não mas entenderam ele. Os últimos Jedi, ele tem pontos bons, igual, por exemplo, a cena que a outra comandante lá atravessa... A Holdo. a Holdo, ela atravessa a nave imperial com o cruzador. Espetacular. O design de som Kamikaze. dessa A cena... direção Por daquela não ter, cena. né? É a Laura Dern, né? É a Laura Dern. Não, E por não ter, teve cinemas que precisou colocar um cartaz na minutagem tal, do filme tal. Tem uma cena que é silenciosa, mas isso porque o diretor pensou nisso, não sei o quê. Nossa, porque fica uns bons longos segundos ali com Sem silêncio. som, E as pessoas começaram, olha o som! Nossa. Olha o imediatismo. Você vê A arte pra quê, né? então. Mas o... Tem. Mas essa cena é muito boa, cara. Caramba, ela tá A Leia atravessando... voando no espaço. Não, muito boa. Pra mim, Espetacular. A Leia usando a força, né, arrancar cara? o cabelo da Sim. cabeça. Cara. O personagem muito do bom. Benício Del Toro, né? Benício, Ah, sim. Benício Del Toro? Benício Del Toro. Benício Del Toro. Alguma coisa com Guilherme Del Toro? Não, eles não são só parentes. Só... Ok. Benício Del Toro. O Sequestro de personagem... nome artístico. É tipo... Não, deixa pra lá. O personagem do Benício Del Toro, pra mim, ele é um personagem muito, muito bom. Só que numa trama que não é tão boa. Que não funciona, Que não funciona tão bem. Porque ele apresenta as Foi um hipocrisias... personagem meio que desperdiçado, Foi, né? Mas ele total. apresenta também as hipocrisias dos dois lados, Exato. né? Ele é o traidor, malandro, que você fala, pô, então ele vai ser tipo Lando. Não. Ele é muito pior que o Lando, muito mais E malandro. assim, eu acho que mais ele foi mal egoísta. desenvolvido, e tanto que quando ele aparece, você já sabe que ele vai trair os meninos. Então, Pra mas mim, aí... ali já tava muito escrito. aí que tá, Você não e aí tem você fica, uma pô, dúvida, não gera uma Não, dúvida. Ele é até, um malandro, então. até gera na hora que ele devolve lá o colar pra menina Isso. lá, que aí você fala, Ah, beleza, eu não- talvez Então, na ele verdade, seja- não é- mas a só que justificativa- é pouca coisa assim, você fala, não, beleza. E a justificativa dele é, se tá tendo guerra, tem dois lados despendendo dinheiro pra matar. Os dois lados estão usando o dinheiro pra violência. Então, você escolher lado, tanto faz. Claro Ele- que eu não ele concordo escolhe com o isso, lado mas do dinheiro. ele mostra a hipocrisia que é quem tá financiando guerra. Não, e ele mostra a hipocrisia também de que, por exemplo, cada um do seu lado acha que tá fazendo certo. Tipo, igual o Finn achava que na cabeça dele a resistência todo mundo é certo. E não é, cara. Os dois lados têm seu... Seu ruim, seu né? lado A ruim, né? guerra, a indústria precisa da guerra porque ela é um escoamento dos produtos. Exato, Escoamento exato. da Do produção. escoamento. E aí tem pra mim, um melhor arco de personagem nesse episódio é o do Paul. Com certeza. Porque sim, ele é ele- o piloto lá, que ele tem muita Ele é o confiança. Guilherme Rocha, né? Sangue quente, né? Não, sangue não, quente. jamais. Mas ele, sabe, é inconsequente, ele não tem noção de que os atos dele têm consequências. Por um que- todo. Não, a gente tá numa guerra, não tem, os caras estão perdendo a vida, mas a gente tá... E não é assim. E ele, no final, você vê que ele teve, tipo, sabe... Ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele foi desenvolvido. E- E leva uma e- bifa e- na cara da Leia. É. Não, e ele se torna um líder, porque até no final, torna tipo, um ele fala, líder. não, vamos por aqui que não sei o quê. Aí todo mundo olha pra Leia e fala, vocês estão olhando o quê? Segue o quê? Isso aí tá falando, Ela segue ele. com a faixa na cabeça, né? Eu tô de atestado, pô. Não, o desenvolvimento dele é espetacular. Agora, o Oscar Isaac é um
puta ator, Sim, ele manda bem demais, porque ele revoltado, tipo, não aceitando que ele ainda é um moleque, que ele teve atitudes de moleque. É muito louco. A troca dele com a Carrie Fisher, puta, que química espetacular ali de figura, não materna, mas figura de liderança que ele tem com a Carrie Fisher. Espetacular. O arco do Paul Dameron é muito, muito bem escrito. O quê? Não, o que eu ia falar, você tem o Kylo Ren, mas pode concluir, que já ia puxar pro Kylo Ren. Não, eu ia puxar pro arco do Finn. Que tá. é um personagem espetacularmente carismático que tá num arco muito fraco. Muito fraco. Que destoa Ele foi completamente. desperdiçado depois, né? Completamente destoa. Aí põe a Rose, que também é uma personagem interessante, que poderia ser melhor trabalhada. Que é o Jar Jar Binks da nova geração, porque ela sofreu um hate absurdo. Ah, não sabia sendo disso. que ela não Nossa, a atriz foi massacrada, Massacrada. a galera odeia ela, só que a personagem é pequenininha, ela nem teve peso. Não teve... Então, uma personagem que é interessante, que poderia ser melhor aproveitada, Mas não- e tá num arco que começa nele, termina nele mesmo, e não gera consequências pro próximo filme. Exato. Né? Porque a paixonite deles ali acaba ali mesmo. A Capitã e- Phasma extremamente desperdiçada. Embora né? eu acho que a Brienne, né? A batalha Brienne dela de com Game Finn of eu acho É muito da boa. hora, Eu é acho legal, muito é boa legal. a luta dela com o Finn. Embora ela termine de um jeito, tipo, ele cai lá, tipo, muito conveniente, sabe? Ele cai no buraco, daqui a pouco o buraco é uma plataforma e aí ele, tipo, arrebenta a cabeça dela. Sim. Tipo, eu acho muito conveniente, assim, poder E aí ela que cai no buraco. então... É o final Up, né? Não. Porque no Up, Altas Aventuras, o vilão ele cai lá de cima do dirigível. É mesmo, é mesmo. Nossa, o Up tem a melhor cena de humor da história, que é a cena do Sai do Telhado, vocês lembram? Só, enfim, o cachorro fala, né? Sim. Aí eles falam, sai do telhado, sai do telhado. Aí o cachorro, sai do telhado. Pô, bom demais, mano. Essa cena é boa demais, mano. Ai, foi mal. Mas Foi. o Tico, eu acho que só aprende que tá caindo o seu aqui, ó. Aí só aprende aí do... Foi. Mas, e aí tem o Kylo Ren, cara, que tem o igual você O falou do Ray Finn, tá muito bem nesse filme. Tá a cena muito dele sem bem camisa, ó. Gigantão, Não, né? isso não. Mas ele tá muito bem porque Todo- ele Enorme. começa a se restabelecer como um grande vilão, e que já foi construído no filme anterior. Sim. E ele começa a fazer um jogo mental com a Rey impressionante. Sim. Que também entrega um momento bom, que é a Rey não ter pedigree. Né? É uma pessoa que Não, não tem exato. pedigree. Não, eu até... Então, e esse jogo mental que ele faz com ela é muito bom. Falei, caralho, mano, ele tá começando a atrair ela e tá fazendo tudo certinho. Mas eu acho que não é nem... Uma raposa felpuda. Não, mas eu acho que não chega nem a ser um jogo, cara. Porque eu acho que realmente ele passou a confiar nela, sabe? Eu achei que não era tipo, no começo pode até ter sido, não, vou atrair ela, só que depois... Mas ele não tem- atraiu ela pra trazer ela pro lado sombrio. Não, mas ele, não, tipo, num sentido de confiança também, porque até depois, quando ele mata o Snoke, ele fala, cara, se junta a mim, eu entendo você, eu sei que você me entende também, vamos ficar junto pra gente fazer as coisas do nosso Mas isso jeito. era bait dele. Não, pior que Não, eu já eu acho que não era, Eu não. acho que o jogo psicológico existe, de eu vou atrair. Ele se mostra Você acha que ele ficou disposto. vulnerável nessa relação? Não, só eu acho que Eles ele têm passou- uma química, eles têm uma conexão. É, eu acho que eles passaram a química se não, a entender, conexão ele por causa da força. Ele passou a entender que, tipo, igual, eles têm até um diálogo que ele fala, ó, você não é ninguém, sua família te trocou por dinheiro e tudo mais, eles não vão voltar, exato. mas isso não te faz, não quer dizer que você não seja especial, do mesmo jeito que, cara... Que o meu eu- sangue também... não me faz, tipo, especial. É. E foi, A gente pode tem que ser- construir o nosso Exatamente. caminho. E aí, Mas pra mim foi tipo uma cantada na balada que você dá pra você catarina, entendeu? Pra mim, ele não foi vulnerável ali. Ele pode até ter usado do que ele viveu pra convencer ela, pra se mostrar dessa forma, mas pra mim ele tava fazendo uma armadilha ali. Não, Tanto é que no final do filme, quando eles estão conectados e eles estão fugindo lá do planeta, ela fecha a nave na cara dele, falando, ó, daqui pra diante não confio mais em você. Sim, Sim, foi totalmente um porque eu- bait. justamente porque eu acho que teve essa construção de confiança. Por isso que, tipo, e aí naquele momento ela fala, cara, não quero uma, tipo, corta de Mas vez. pra mim, eu acho que ele sempre tava na má intenção sempre. Eu não tô conseguindo entender esse ponto. Não, Não, eu acho que no que- eu começo acho que até não. tinha, só que depois ele foi começando, por conta dessa confusão dele. Até foi porque ele começando fala a- que tem ele tá atraído pela luz, né? Ele fala, eu tô atraído pela luz, a luz fica me tentando. Ele fala pro Snoke até, a luz fica me tentando, mano, que saco, eu fico com essa atração e tal. Então eu acho que ele é um personagem vulnerável, mas ele é muito inteligente, ele é muito versado na força. Então ele usa, que nem você falou, todas as armadilhas possíveis pra que a Rey venha pra perto. Só que ele vai começando. É tipo 10 coisas que eu tenho em você.
que ele fala, você vai fazer a mina se apaixonar por você, tá? E ele fala, demorou. E aí ele vai, começa cheio de arapuca pra menina se apaixonar, e ele vai começando a falar, Só que quem tá caindo na arapuca é ele. ele vai começando a ele cair naquela díade da força, né? Ele vai começando a perceber, pô, realmente, eu quero essa menina do meu lado. Seria incrível pro meu poder, mas seria bom também ter essa pessoa. O que eu não gosto no Kylo Ren nesse filme também é dele não ter atirado na Leia. Porque tem uma batalha lá de nave lá, e a Leia tá na ponte de comando, e ele hesita. Confuso. Ele é um personagem vulnerável. Já matei meu pai, vou matar minha mãe também? Então, só que pra mim, como ele matou o Han Solo, ele falou, puta, ele realmente é um Sith, ele realmente escolheu esse caminho, sabe? Então, quando ele hesita fazendo isso, parece que a morte do Han Solo vai começando a perder o peso. Putz, então ele matou o Han Solo, mas então não serviu pra ele ir pro lado sombrio da força, às vezes sabe? na cabeça dele isso funcionaria, só que no final não funciona, Exato. né, cara? Eu acho que até o filme 7 mostra, ele mata o Han Solo sem a menor certeza. Ele mata, ele até fala um obrigado ali. Ele mata mais num susto, num Eu preciso fazer isso. do que eu ser tenho mal. que fazer isso, O cara mas espirrou ali. E isso é legal porque meu Deus, mostra... eu fiz, e agora? Isso é legal porque mostra um Sith, que na verdade não é Sith, né? Mas mostra um Jedi ruim, mal, que, não é tão absoluto, tão radical quanto os outros que vieram. Ele não é nem de longe. Não, até porque nesse mesmo episódio você mostra quando ele vai matar o Snoke, ele já mata com total certeza. Assim, Uma frieza, você vê que ele, tipo, cara, só que aí pra mim é o erro que vem... que eu acho legal, porque você tem o Snoke, mas na verdade o Snoke só tá ali pra você mostrar o Kylo Ren superando e falar, não, agora ele vai ser o vilão. O meu mesmo, líder supremo. Ele vai sim. ser o vilão. E aliás, melhor cena de luta da trilogia sequela. É da Rey do Da Rey e Kylo Ren contra os guardas pretorianos. Não, é que, muito puta, boa essa cena. Qual que é a história de fundo desses guardas aí? No Mandaloriano já mostra que eles são uma nova linha de Stormtroopers, né? Que são mais versados na arte marcial. Mas o Moff Gideon que criou eles? Não sei, ainda não explicou. E aí entra um dos problemas da trilogia nova, que é precisamos de outros produtos pra explicar o que não é explicado nos filmes. Gente, sempre tem o Stormtrooper novo pra vender boneco, então... Tem que ter. Vai vir um azul, vai ter basicamente é amarelo, vai ter várias teve cores. o cromado, né? Teve cromado. Então, e aí, pra mim, tem a cena que vocês falaram do Luke contra o Kylo Ren. Pra mim, essa cena... Que antes tem uma piadinha dele do General Hux tentando comandar, né? Vai, ataque! Aí vai o General Hux também. Vai, ataca também! A piadoca é muito bom. Não, e que é muito boa, que essa cena nesse planeta, que visualmente é bem legal, que é tudo branco, só com aqueles detalhes vermelhos. E é sal, né? É sal sal. vermelho. Que esse filme, ele tem uma Especiaria. cor que é, tipo, é muito cinza e vermelho, tipo, o filme em si, né? Sim. E aí, quando chega nesse planeta, que... Pô, aí você tem aquela cena da Rose, do Finn, do sacrificar, que pra mim, tipo... O sacrifica não vai. Vou, não vou. É o Aristeu, né? Vai perder, vai ganhar. Perdeu, ganhou. E aí, pra mim, meio sem sentido, mas aí tem a chegada do Luke, quando parece que essa cena dele chegando é muito boa. Tipo, todo mundo E pra olhando. mim isso é E ele super parou- Luke Skywalker. Sim. A esperança chegou. Agora, puta... E ele parou pra nosso cortar o Luke cabelo, voltou. fazer a barba. Ué, mas parou pra cortar o cabelo, fazer a barba. Mas, cara, esse look é... Zica mesmo, hein, mano? Passou lá, o cara cobrou 5 conto a mais pra fazer o degradê. Pra fazer o degradê. Aí ele falou, não, faz o Picking Pô, e é Glider. foda que ele dá um beijinho na testa da Leia, ele entrega o bagulho do Han Solo. A os piscadinha dados, pro né? C3PO. A piscadinha pro C3PO. Pra mim a despedida é muito Chama o digna. o R2D2 de amigo. Não, assim, o único problema dessa luta pra mim é que não tem luta, é só ele desviando. Pra É mim, só ele desviando, Pra mim sim. podia ter uma luta boa. Eu queria, ali, eu sabe? gostaria também. Foi uma Tipo, oportunidade perdida. Não, foi só ele desviando ali, depois sabe outra. E é rápido, né? É rápido. Mas assim, se é só distração pros outros fugirem, pô, bota uma luta ali, cara. Pô, dá uma lutinha a mais. Você vê o Luke, o único filme que ele vai estar lá presencialmente na franquia, coloca ele lutando uma última vez, né? sim. Mas, Não cara, quis pagar o cara que... O coreógrafo. da coreógrafo luta, do- né? Ele só faz um... ou o Mark Hamill já deve estar muito velho pra isso, né? Ele fala, não, cara, ó, Mas tem dublê, tem CGI, Não, porque tem um monte depois de ele voltou coisa. no Mandalorian. mas é. Não, mas ali tinha um... Mas ele tá lá. É verdade.
Mas, e aí depois a gente tem a cena final, cara, que é a morte dele, que, mano, não poderia ser diferente. Achei né? lindíssimo. É, tipo, Ele olhando os pro dois pôr do sol, sóis. tipo, do jeito E- que começou, tipo, fechando o Não, ciclo ali. é uma cena que no 4 eu sempre me emociono, que é ele olhando os dois sóis, Ele imaginando não morreu, quando né? Ele que passou, né? É, ele... Ele passou, Esta ele passou fez a estágio, passagem. Ele foi pro nosso lar. que vai ganhar Não, a continuação. É espetacular. Vai ter a continuação. Nosso lar. Em agosto. O Luke. Minha sogra já chamou. Já. Hã? Com o Luke. O Luke, ah, tá. O Luke e o André Luiz, assim, treinando, né? É verdade. Chico Xavier. E aí, e a frase dele fala, não, se você me acertar com raiva, eu vou continuar do seu lado. E se você acha que eu sou o último Jedi, você tá enganado, porque, tipo, não tem. E tem uma outra que eu adoro também, que é quando o Kylo Ren fica falando um monte de certezas e o Luke fala, nossa, é incrível, tudo que você falou tá errado. Todas as frases que você falou tá errado. E eu adoro isso, que não é o eu sou melhor que você, mas é olha como você tá equivocado, mano. Não, e até o Kylo Ren, você veio aqui pra tentar me salvar, pra me perdoar, alguma coisa. É o famoso, você tá falando merda, né, irmão? Foi me enterrar. Isso mesmo. E aí, cara, só que os últimos Jedi, ele abre, igual, algumas outras questões que são muito prejudicadas pelo filme que vem na sequência, né? Porque você tem o... Aí entra o que o Fê falou do desacordo absurdo entre os diretores, que é um tentando cancelar o que o outro fez, que é... E que é bizarro, porque Prejudica desde demais, o começo, assim. antes do set ainda, já estava estabelecido que seriam 3 diretores diferentes, né? Era o Colin Trevorrow. Era Colin Trevorrow, né? no... Por que o J.J. Abrams voltou, então? Ah, deu uma treta lá porque o 8 foi muito divisivo e aí a Disney falou, vamos na escolha segura, Vamos no- cancelou o roteiro do Colin Que era Trevor, um outro roteiro que bem diferente. era bem diferente, era até um pouco mais dark. A Rey ia virar por um Sith. momento Sith e tal. Ah, é? E a- É Legal. interessante. Ia ia ter ser a bem redenção do Kylo Ren, É, só porque que ia ela ter a- flerta com isso. Porque Porque ela ia flerta ser, na com isso verdade, lá na ilha. Ela No oito, flerta. exato. Aquela cena na verdade, espelhos é Dos lindíssima. espelhos. Eu imagino que eles iam fazer o contrário, né? Ela viraria... Porque a pessoa que você tá lá cativado, nossa heroína, Sim, nossa sim. esperança, ela ia passar pro lado. Isso é E o sombrio. Kylo ia ter a redenção. E o Mas Kylo ia ter a aí, redenção. aí eu vou entrar num ponto aqui que pra mim é uma coisa que eu acho que Star Wars parou no tempo nesse aspecto e pra mim falta mais isso nos filmes, que é um pouco mais essa ousadia que tanta gente falou em Império Contra-Ataca. Sim. Que é... O 8 entregou essa ousadia. Então, mas Em assim... parcelas menores. Mas eu acho que falta muito mais, tipo, ter alguns desenvolvimentos um pouco mais complexos, tipo, igual, pô, e seguir caminhos mais ousados, sabe? Porque depois a gente teve o 9, e o 9 foi muito, tipo, os caras jogam muito no seguro, assim, até de uma forma até porca. Que em ficou certa fraco, sim. e aí, eu acho que falta, tipo, por exemplo, que Star Wars tem muito essa questão de que ainda é muito coisa, tipo, ou é bom ou é ruim, sabe? Ainda falta mais esse meio termo, eu acho que ainda falta momentos ali de, tipo, até finais, igual você falou em Império Contra-Ataque, onde, tipo, tá todo mundo quebrado, tipo, a gente não teve nessa segunda Sim. trilogia, mesmo... No episódio 8, acabou todo mundo. Ah, não, ainda tem esperança, tá todo mundo junto aqui na Millennium Falcon. A parte triste foi que a Carrie Fisher faleceu. Foi a única parte que você ficou... Que Caralho, aí e agora? foi um fator extra filme, né? Isso, então. Não, só pra fazer um comparativo. Sim, que a gente, sim. nos filmes, não teve um momento pra falar, caralho, e agora? Ah, entendi. Então, tipo, eu acho que Star Wars, o pessoal, quem tá assistindo ainda fica muito seguro de, tipo, ah, beleza, eu sei que deu errado aqui, mas os caras vão conseguir. Não tem nenhum momento que você fala, puta, e agora? O que vai acontecer? Momento Guerra Infinita, né? Não tem. É um momento de Guerra Infinita. Até pegando com base, tipo, eu sei que são formatos diferentes, mas, por exemplo, Attack on Titan, onde você tem momentos ali que você fala, cara, acabou Não tem tudo. saída, Não né? tem saída, você não tem mais solução pra nada, porque já tá tudo acabado. Então você não sente esse desespero nos personagens, tipo, de Senso tipo, de urgência. esse senso, assim, tipo... né? No 8 até tinha lá com putz, os caras identificaram as naves de fuga aqui e agora não tem o que fazer. E aí, beleza, a outra atravessou lá, mas não é nada muito desesperador Não, ali, não. tipo, no filme. Você fala, beleza, os caras vão encontrar uma solução, tipo. Sim. Então, eu acho que falta um pouco disso. E aí a gente vai pro 9, né? Que aí o 9 é o grande... Acho que é uma unanimidade. Até eu, que não desgosto tanto do 9, concordo que, mano, é um filme muito aquém das expectativas.
muito mal planejado, muito mal escrito. Ele tem pedaços muito bons, que eu gosto pra caramba. Eu acho que o senso da aventura, ele segue vivo. Eu acho que tem. Só que ele é tem- tão tem básico, ele é tão momentos qualquer... visuais que eu acho muito bom, igual aquela cena que tá começando, que é o Kylo Ren na floresta lutando contra um outro Sim, exegol, muito Aquela louco. cena que é os Destroyers saindo, das nuvens ali, é muito bem feita. Só que a cena até da luta da Rey com o Kylo Ren é muito lá boa. no mar lá é bem legal. Só que não salvam um filme mal escrito, né? Exato. Cenas bem executadas não salvam um péssimo roteiro. Dá pra ver que é um filme picotado. Então, mas aí serve pra acabar com a trilogia inteira? Porque a trilogia inteira tá prejudicada. É, a Mas galera- o cânone é relativo, né? Quando saiu o episódio 9, que foi aquela bomba nuclear, Não, eu não assisti de tanto que falar mal. então teve um executivo da Lucasfilm, o Martin Martin, um abraço, Martin Martin, que ele é do time de criação da Lucasfilm. E aí ele foi responder um fã, por isso que eu falo que o cânone de Star Wars é relativo. Ele falou assim, não, nós da Lucasfilmes, a gente segue uma linha mais ou menos cânone aqui pra gente não se perder muito nas histórias. Mas quem é fã, você que é fã, você pode montar o seu próprio cânone. Afinal, é tudo brincadeira, é tudo fantasia, nada existe de verdade. É tudo humor, né? É tudo humor. Ele deu um empurrão no fã, né? mano? Puta que É a parada de não levar a sério demais. Mas respondendo o Fê, eu acho que... Não, acho que foi até um desrespeito, né? Tipo, todo o trabalho de Star Wars se ergueu por causa dos fãs, né? Sim, Por causa sim. dessa discussão dos fãs É que eu não sei o tom que o cara falou, Mas- né? E ele... Mas assim, respondendo o Fê, é o O suficiente... Tom tá lá no pordendatela.com.br. Tem os meus textos lá, eu mostrei lá o Twitter. Mas só respondendo o Fê aqui, eu acho que é o suficiente pra acabar com a trilogia. Com os filmes individuais, não. Mas com a trilogia como um todo, sim. Porque a partir do momento que você constrói uma coisa, aí você pega o filme pra fechar tudo aquilo, e você simplesmente descarta tudo que foi construído, não respeita nada. Pô, os diálogos estão péssimos nesse... Comparado aos outros, Não, estão fraquinhos. a atuação tá horrível. E, cara, O beijo. O beijo na minha sessão as pessoas fizeram. não, Sério? Fizeram Na um minha, a galera aplaudiu, cara. Nossa. Não, é porque assim, ó, eu de muita verdade. diferença. Eu acho que a redenção Teve do pesquisa Kylo na sua? Na minha teve Não, pesquisa. não. As pessoas, umas meninas entregaram pesquisa de satisfação. Olha, cara, que Num diferente. papel e o um lápis. Albert Amassa jogou. Passou o nariz. Não, Ó, mas teve, assim, né? é porque você constrói todas umas coisas. Abre 1 milhão de questões ali serem resolvidas, aí você chega num filme e você não faz nada, você tem um. Tipo, A Rey é de berço. É sangue, porque... De repente ela é Palpatine. e aí- Um puta plot dela ser como a gente, né? Porque a gente nunca vai ser... eu nunca vou ser um Skywalker. Não, mas você Tome sendo a ninguém, cut. você consegue ser Jedi. Não, Sim. E, exatamente. não, Porque eu aí sou você Palpatine. já ignora a cena no final do episódio 8, que é o molequinho lá com a vassoura. Isso, Que aí você é. fala, pô, beleza. Não, mas ele deve ser primo, deve meio ser, Windu, então, alguma isso é coisa foda. assim. Que aí você fala, pô, você não precisa ser um Skywalker necessariamente. Não, a força qualquer um pode, tipo... Sim. E aí você, tipo, destrói tudo isso e fala, não, que aí você coloca, não, tem que linkar, ela tem que estar linkada com alguém, Isso. porque ela não pode ser, tipo... E ser daí que forte vem por o conta vídeo, Tico, do It's Palpatine All Along. Porque eles pegam essa música da Sempre Agatha foi Christie e os 9 filmes é uma grande ode ao Palpatine, ao Darth Sidious, né? E aí tá todo ele assim, quem é que derrubou a República, deu a Ordem 66 e criou o Darth Vader? Foi It's Palpatine All Along. Certo. É muito E legal. aí, cara, e pra mim é de uma solução preguiçosa e que não faz sentido. Tipo, pô, Palpatine teve. Quando o Palpatine todo maracujá ali, filho, velho, todo. Não, ele clonou, caralho, não foi? Ele não teve relação sexual, ele clonou. Ele clonou um cara que E aí teve filho, um clone dele saiu errado porque saiu certo. Tipo, desenvolveu sentimentos. exato, ficou bom, virou um homem bom. E teve filho. Aí esse cara, sim, teve filho Mas e pra tal. mim a explicação é tão horrível quanto a solução. Não, e é mal qualquer coisa. Então, assim, o que eu defendo do episódio 9? Eu falei, pontos específicos. O X de sabre de luz. Porque, nossa, eu sou todos os Jedi. Eu sou. Mano, que eu tinha acabado de ter o seu Homem de Ferro, tá ligado? Você tem ó. Eu defendo a Rey Skywalker. Muita gente fica, nossa, não acredita. eu não defendo. Porque eu acho que é sobre legado. Então, sobre legado, cara, ela quem que acolheu ela? Quem que cuidou? Quem que ensinou? Hã? Solo. Não, mas a Leia depois, o Luke depois. E Mas- o que tornou ela
segura pra acreditar que ela poderia ser mais. Então, mas é isso pra mim que é a Just contradição. Ray, tinha que ser só Ray. Não, eu concordo, eu acho que poderia ser. Ela só podia Ray. falar, você é do censo, caralho? Podia ter falado pra véia, né? Você é do censo? Você é do IBGE? Cadê o crachá? Cadê o crachá? Não, eu concordo. Eu acho que Mas pra mim isso se é for pra ser o que eu queria, só Ray. Mas eu não sou contra a ideia de Skywalker, porque eu acho que o Skywalker é o legado, é o. Mas pra mim isso é contraditório, tipo, porque você mostra que ela depende de alguém pra ser alguma coisa, tipo, nisso Não, tudo. mas isso já aconteceu com o Palpatine. Não, tudo bem, mas aí você só reforça mais ainda, você fala, cara, tipo, ao invés dela falar, não, porque a ideia é mostrar que, tipo, por ela ter esse vínculo com o Palpatine, ela fala, cara, não é porque eu tenho o vínculo com ele que vai me definir. Então, tipo, sabe, é só Rey. Tipo, os vínculos Então, não me esse eu concordo. Tipo, sabe? Mas como é que. Assim, se ela falasse assim, eu vou levar esse nome como legado para as futuras gerações. É isso, para que o nome não se apague, para que a ideia do Skywalker, da esperança, do acolhimento, não morra. É o Batman lá que, em vez da gente culpar. O Batman não, o Harley Dent. Harvey Dent. O Harvey Dent. Em vez de a gente falar que ele é o Duas Caras, vamos apartar o Isso. público dessa história, vamos deixar o símbolo Isso, vivo. exato. Então, É ruim. de novo, a ideia de Saw Rey é o ideal. Esse é o ideal. Mas a ideia de Rey Skywalker não é esse absurdo todo, porque eu acho que continua viva e coerente com o universo Star Wars. Então, porque aí pra mim entra a grande questão de Star Wars, que é um dos grandes defeitos da franquia como um todo, que é tudo tem que estar vinculado com Skywalker. Concordo. Cara. Ou com o Concordo. Palpatine nesse caso. Não, porque, sabe, existe muito mais coisa, e é por isso que, tipo, eu tenho todo esse carinho por Star Wars Vision, por exemplo, que mostra que dá pra você ter, tipo, outras culturas, Outras a força vista de histórias, outras é. vezes. Tipo, não precisa estar linkado com Star Wars, Sim, com sim. Skywalker. Eu tudo, acho cara. que a trilogia sequência, ela sofreu com esse negócio de ser uma continuação da clássica. Né? Eu acho que a peso era continuação muito. da clássica devia vir em série, sabe? Ou então em filmes spin-off, Não. com muito mais pensado, sabe? Dando um destino legal pra cada personagem, você conseguir trabalhar cada personagem clássico. A trilogia sequência, por trazer e querer cativar novo público, mano, bota 100 anos na frente aí. Então, mas bota 200 anos na frente aí. O problema pra mim, eu acho, não é nem ser uma continuação, mas o problema é ser uma continuação. Se fosse só uma passagem de bastão, que foi uma o que o coisa. primeiro, o Despertar da Força, se propôs, beleza. Agora o problema é sim, você ficou muito atrelado. é continuar linkando a Sim. história, porque não era pro 9... E falar que vai acabar toda a saga e que... Não era pro 9 estar linkado com o Skywalker, Palpatine, não era, cara. Tipo, não, esse é o problema. E aí que tá. Em Só que- vez de ser Star Wars, passa a ser a saga da família Skywalker. Virou cara. só... Mas então, aí que tá. Eu gosto de pensar no nono filme, tipo... Não mais como o que eu queria que fosse. Porque não é. Então, a partir do que foi entregue, como é que eu vou encarar isso? Como é que eu defendo isso? Não como é que eu devo... Mas como é que eu vou encarar? Tem coisa que, mano, eu não consigo ver o 9 como uma bostona completa, sabe? Mas eu falo, pô, o que foi entregue é isso. Então tá, peraí, deixa eu ver Não, se o meu você- lado fã. Mas é que se você for analisar de um lado tipo, isolado, filme isolado, pode ser que sim. Mas você pensando viu numa no- trilogia num todo, cara, não funciona. Não, Não, você mas vê- aí você pensa na saga toda. Estraga a saga toda? Não, A com saga certeza. não, Aí que tá. a trilogia Até porque sim, o a trilogia cânone mas é a- relativo. A trilogia sim. Hashtag. Não, Então, eu mas acho aí que não- tá. É aquilo que eu falei, que eu brinquei do Yakut desde o começo. Tem coisas que estragam, mas não dá pra apagar tudo. Entendeu? Não vamos... E agora a gente vai ter que conviver com fãs de Star Wars que gostam da nova trilogia, só que a gente, de forma alguma, a gente pode hostilizar os fãs que é vieram apagar, pela a nova questão não é trilogia. estilizar, Não é né? apagar, Fê. É só a sensação de que o negócio foi abandonado no caminho. Essa sensação que passa pra mim. Mas isso vai Mas se acontecer. Não vai, Se mas não você é porque for- vai acontecer que eu preciso concordar. Sim, claro. Eu Não, tudo preciso. bem. Eu, tipo, pra mim, igual, por exemplo, eu só assisti, eu peguei pra assistir os 3 últimos pra poder fazer o episódio. Eu só assisti o 9 pra poder, tipo, lembrar de certos pontos pra poder argumentar aqui, porque por mim... raiva. Porque por Muda mim... um pouco o microfone do Guilherme. Deixa esse lado falar, pelo amor de Deus. É porque isso vocês não vão ver quando a gente fazer de Harry Potter, meu Deus. Pelo Não, amor de nem Deus. vamos fazer. Eu nem Não, vou não, vir. chega. Só existe o terceiro filme. Eu acho que, cara, o Luke ser irmão da Leia foi rechaçado
pra caramba. Tipo, sabe? O final do... Você tem um flashback legal deles treinando junto ali? Tem que é um bem flashback legal aquele bacana, flashback, assim. cara. É verdade. Não, pô, acho que o Paul e o Finn virarem líderes da resistência quando a Leia morre é legal. O Kylo Ren voltando a ser Ben e, tipo, a Rey meio que mata o Kylo Ren naquela luta, naquela balsa. Mano, até não faz tipo, É uma repetição de arco, né? Tipo, Não, Star é Wars uma não puta- consegue fazer Não, vilão. parou no tempo. Ela mata o Kylo Ren e aí ela, tipo, sai, vai embora. E aí ele fala, mano, quem curou ele foi a Rey e tal, mas quem fez ele parar e ele hesitar foi a Leia, que já tava no último suspiro. Tanto que o último suspiro dela foi pra salvar o filho dela, foi pra salvar o filho. Ela salva. O Kylo Ren morre, e aí quando ele levanta, curado pela Rey, e ela, tipo, foi seguir o caminho dela, ele vê a maior culpa da vida dele, que é o Han Solo. Não é... Muita gente fala, o Han Solo usa a força. Não, mano. É a cabeça do Kylo Ren vendo o pai dele falando, caramba, mano. Olha meu pai aqui, olha o que eu fiz. E tem uma cena lindíssima que é o Han Solo fala... O Kylo Ren fala, pai... Ele nem fala. Ele quer falar que ama e o Han Solo fala, o eu sei. Fiuk chegando no programa Faustão. Pai. Não, e eu acho lindíssima essa cena. E aí ele joga o sabre de Kylo Ren. Ele voltando, o pouquinho que a gente teve de Ben Solo foi muito bacana, porque ele lutando é muito legal. O humor físico do ator funcionou muito bem. Só que é tudo em pequenas parcelas de coisa boa. Ele volta com o sabre da Leia ou com... A Rey transfere o sabre do... De algum sabre. Acho que é o do Luke, se não me engano é o sabre do Bluetooth, Luke. né? Via Bluetooth, e aí materializa. Então, assim, são pequenas partes que eu gosto bastante. Não, eu vou ter que lembrar uma coisa. O Hux ser espião, cara. Nossa, isso não isso faz é- o menor sentido. Isso é uma bosta. Isso é... Eu até tinha esquecido. A justificativa, eu não preciso que a Nova Ordem ganhe, só preciso que o Kylo Ren perca. É que ele Mano, machucou a você era- perna, ele machucou a perna. Você era um nazistão até ontem, tá ligado? Você não vai bancar nada do que você tava babando, espumando Deixou de... ele cômico, né? Ele saiu Ficou fraco. Não, e coitado do ator, que é um Ele puta mandou ator. destruir o negócio lá no Não, eles destruíram o sistema o solar. sistema solar, mano. Que porra de espião é esse que Não, concorda em destruir? ficou bobo. Não, ele tava dando que nem o ordem pra policial destruir- que tem que cheirar cocaína pra ninguém descobrir que eu sou. Pô, cheirar cocaína é uma coisa, agora destruir uma galáxia, mano. Não, Exato. Mas é igual no episódio 8, que eles estão atrás da nave lá e ele, mano, atira em todo mundo, destrói aí. tipo- Caralho, você não é espião, velho. Tipo. Ele levou muito bem a tem uma coisa muito boa no 9 que é o Babu Freak. Que é aquele bichinho que fala, bota, parece o Pingu, tá ligado? Muito bom, mano. Ah, eles têm Mandaloriano, não tem? Tem, ele volta, ele aparece. tem. O Paul Dameron ter sido... É nesse aí ter que feito parece o John justiça, Williams. É coisa nesse aí. precisaria pra poder parecer mais o Han Solo, é fraco. Tem aquela coisa, eu não desgosto do filme como um todo, mas eu não consigo defender ele. O Paul com a outra menina lá que, mano, Com a do Azari. nada, do É, nada. do nada. Como assim? Pra fazer que ele era... Pra deixar ele hétero. A gente esqueceu de falar uma coisa que a primeiro tempo eu fiquei meio assim, falando, mano, pra quê? Mas o BB-8, ele foi cativante. Eu gosto do BB-8. Não, mas assim, porque assim, fala, porra, o R2 é foda, mano. Pra que outro robô, mano? Não sei o quê. sim, Sei lá, entendi. faz uma criaturinha. Mas o BB-8, e a hora que os dois se encontram, cara, caralho, que da hora. Eu acho muito fofo. No episódio 8, quando tá o Finn, Que a gente não falou do cercado lá, BB-8. ele aparece lá o no BB-8 é robô, uma atirando fofura. todo mundo, aí sai a capa do robô e ele tá lá. E eu tive prazer de ver uma réplica na loja andando. Que da hora. Não, eu gosto do BB-8 e do robozinho roda lá também. Bateria carregada. Sim, muito bom. Adoro ele também. BB-8 tem a cena clássica que o Han Solo fala, sai da frente, bola. Sai da frente, muito bom. Sai da frente, bola. E tem a cena que ele ajuda o Finn a mentir lá, mentir. que aí fica- Aí o Finn faz assim, aí o BB-8 tira um isqueirinho assim, ó. Pô, legal pra caramba. Aí que tá, não é uma porcaria completa, não acho que o 9 cancela a trilogia, mas tem que ser olhado com honestidade. Eles não sabiam o que estavam fazendo, só que assim Eu como o acho que era George mais Lucas uma não briga de sabia... ego e ele pegou o que ele achava que era importante. Sim. Porque eu acho que ele Cancela- deve não, ter uma aproveitado empresa algumas bilionária, coisas. sem planejamento, Cancelar não pelo amor de cancela, Deus. só que ele ignora tudo que foi feito antes. Não, então ele se contradiz. Assim como o George Lucas não sabia o que estava fazendo também no 456. A decisão do Luke e da Leia ser irmão. A Leia falando que lembra da amidala, mas, tipo, na verdade ela era um bebê, ela nem viu. Exato, E aí, então, assim, o George, exato. só que a cagada que o George Lucas fez de incoerência foi pequena, foi tipo, beleza. Dá pra passar. A cagada da trilogia nova foram cagadas grandes, que tá Épicas. diretamente envolvida Não, no plot, e sabe? ainda estão acontecendo, porque, por exemplo, na própria série do Obi-Wan, a Leia
tipo, com ele lá, e depois ela não lembra, vou mandar uma mensagem pro Ben Kenobi. Sim, mas Sabe? tem umas ceninhas assim. Não, aí tudo sou eu bem, é passando uma criança, Mas a tem criança umas pode ceninhas- acabar esquecendo e tal. Não, mas tem umas ceninhas no 4 muito legais, quando o Luke menciona o Obi-Wan e a Leia, tipo, fica alegre, fica esperançosa. Tudo bem. A série faz a gente acreditar que ela gostava muito mais dele do que o Obi-Wan. Entendeu? Mas a gente até também, aí- a gente também não. São as cagadas Ele não pequenas. imaginava que ia se tornar tudo Sim, isso. Não, tudo bem, ok. Mas é aquilo que eu tô falando. A Disney, ela tá. A incoerência sempre tá lá, né? Vai ter essas Não, pontas mas soltas até ela conseguir consertar tudo, porque ela tá tentando consertar. É que são pontas soltas. Vamos ver o que vai vir nesse filme da Rey aí. Sim. Não, é porque são Ansioso, coisas assim, que quero. dependendo do que for, até você faz suspensão de descrença e fala, beleza, cara, deixa passar, né? Agora tem coisas que, tipo. Mas é relativo, gente. Você não precisa É tudo aceitar de nada mentira. disso. É que nem O na Martin Marvel, Martin você já precisa ver falou. o Amor e Trovão de novo? Não. Precisa. Eu vou assistir? Vou. É relativo. Você pode montar Inacreditável o que gostam de cânone Ragnarok e não gostam de Amor e Trovão. É a mesma coisa. Então, Beleza. Não, é duplicado, né? Ragnarok mas- e Amor e Trovão é a mesma coisa, mas beleza. Só. então, mas é relativo. É outra Esse discussão. especial todo é relativo. É cânone ou é relativo? É relativo do fliperama ou é cânone? Não, é relativo. Esse episódio nem... Se você quiser continuar no cânone do Fliperama sem assistir esses 3 episódios, pode continuar. Exato. Não vai mudar nada. Então, tá bom, tá bom. Acho que essa é a deixa perfeita, hein? É, deixa, galera. Quer fazer o merchan aí, Albert? Quem faz a gente é o padrinho, né? Vai lá, Tico. De novo? Vamos lá. Então, galera, não esquecer que a gente tem agora, não só agora, mas há muito tempo, a abinha da Amazon do Fliperama, que é só você clicar nos nossos links para comprar os seus quadrinhos, inclusive os quadrinhos Star Wars. Esse aqui é Império Despedaçado, fala sobre os pais do Paul Dameron logo após a Batalha de Yavin, que é espetacular. Ai, que Por favor, leiam o universo expandido de Star Wars, é muito bom. Preciso de alguém para conversar, porque a galera simplesmente não lê, eles não leem quadrinhos Star Wars. Então eu tô sozinho, não me deixe sozinho, compre pelos links do Fliperama. Ó, o Fernando indignado, hein? Mas... Quadrinhos Star Wars, você vê? Não, eu só falei que eu tenho os lá do Darth Maul, que você não tem, mas tudo É bem. verdade, tem razão. Tem razão. Bom, galera, eu queria encerrar com esse episódio só falando e demonstrando minha gratidão a Star Wars e todo esse universo que o George Lucas Me fez. fez gostar de nerdice. Porque eu acho que Por causa tudo, disso. não só o que a gente teve da cultura, a gente já falou isso, mas tudo que a gente teve da cultura pop desde o primeiro Star Wars, eu acho que muito se deve Demais. ao filme de 77. E não só isso, o fato da gente estar fazendo isso, da gente ter se tornado amigo, eu acho que não só a gente, mas outras pessoas ali, por ter gosto parecido, se deve diretamente ou indiretamente por Star Wars. Porque se não fosse Star Wars, talvez uma outra obra que você gostou, que fez você entrar nesse mundo de cultura pop, não teria existido, e aí, consequentemente, você não teria aproximado de outras pessoas também. Então, eu gostaria de falar aqui que Star Wars, talvez, eu vejo como uma obra de maior importância da cultura pop, que é o tema que a gente aborda aqui. Eu acho que Star Wars é o maior nome, assim. Então, eu queria só encerrar esse programa aqui agradecendo, mostrando a grandeza que Star Wars tem, não só no mundo cinematográfico no geral, mas eu acho que na vida de todos aqui. Concordo. Porque eu acho que é uma saga que moldou muito o que a gente gosta de fazer, que é falar de cultura pop. Então é um prazer estar aqui com vocês falando de Star Wars. Você tá maluco, hein? Aí sim, eu faço das suas palavras as minhas. Acho que a galáxia que Star Wars mostrou pra gente que existe, possibilita sonho, possibilita realização, possibilita sentimento, amizade, política, enfim, amadurecimento e prolonga a virgindade também. Por que não, né? Acho que, Por que não, né? acho que é parte também do se tornar nerd, mas até aí detalhes, né? A gente pode relevar. É isso aí, galera. Então, Sensacional. E teve que ser Star Wars para reunir o Conselho Jedi. teve que ser Star Wars, Verdade. né? Isso vai acontecer o de assunto novo. que o Albert estava tão resistente pra falar. Aí, ó, a gente nem conseguiu. foi tão ruim. Tá vendo, Albert? É que eu já tinha exorcizado isso nos meus textos, né? Então, Não, mas tá tudo certo. tô Onde estão mais os tranquilo. textos? No pordentrodatela.com.br, vai lá que eu analisei a trilogia sequência. E onde é que a gente tá também em outras mídias?
Fliperama Podcast no Instagram, no YouTube e em qualquer plataforma de podcast aí que você tem no seu celular. Então é isso, pessoal. O Fliperama vai ficando por aqui. Agradeço sua presença, agradeço a presença de todos vocês e que a força esteja com você. Até a próxima.